No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é segunda-feira, 24 de maio de 2021. O Jornal da CUT está no ar e traz para você hoje os seguintes assuntos. Governo Bolsonaro detona o sonho de brasileiros chegarem à universidade este ano. No Enem, estudantes que não compareceram ao exame do ano passado pelo medo da Covid-19 não vão ter isenção na taxa de inscrição, é isso mesmo. O valor vai pesar no bolso da maioria que está sem renda e sonha com a faculdade. E ainda, Lula venceria eleição no primeiro e no segundo turno, é o que revela a pesquisa Vox Populi. São os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Uma pesquisa presencial realizada pelo Instituto Vox Populi, divulgada na sexta-feira, revela que o ex-presidente Lula venceria Jair Bolsonaro já no primeiro turno caso as eleições presidenciais fossem hoje. De acordo com o levantamento, Lula tem 43% das intenções de voto contra 24% de Bolsonaro e 41% de todos os demais candidatos somados. Num eventual segundo turno, Lula aparece com 55% a 28% em cima de Bolsonaro. Os percentuais de intenção de voto em Lula acompanham a avaliação positiva que os brasileiros fazem do ex-presidente. Para 46% dos entrevistados, Lula foi o melhor presidente que o país já teve. Já Bolsonaro é o pior presidente que o Brasil já teve para 46% dos entrevistados. No total, 72 em cada 100 entrevistados responderam que estão insatisfeitos com relação ao Brasil atualmente. Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Lula teria 43% dos votos válidos contra 24% de Bolsonaro. Mais distantes aparecem Ciro Gomes, do PDT, com 8%, Luciano Huck, com 5%. O governador de São Paulo, João Dória, e João Amoedo, do Partido Novo, têm apenas 2% das intenções de voto cada um. Votos brancos e nulos somam 14%. Já na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados para os entrevistados, Lula tem 33% e Bolsonaro 19%. Ciro tem 2% e os demais têm 1%. Em um eventual segundo turno, caso a disputa fosse contra Ciro Gomes, Lula venceria com 52% contra 19% de Ciro Gomes. Lula também venceria o tucano João Dória com 56% a 14%. O levantamento apontou ainda que Lula possui a preferência de 72% dos eleitores nordestinos contra 21% de Bolsonaro. Outros destaques de Lula na pesquisa são os seguintes: ele lidera no segmento que ganha até 2 salários mínimos, pessoas que ganham até 2 salários mínimos, 52%, e tem entre os eleitores pretos e pardos 51% e 48%, respectivamente. O Vox Populi ouviu 2.000 eleitores em 119 municípios de todo o Brasil. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. Repórter CUT. Repórter CUT. E não bastassem os cortes de recursos que ameaçam a sobrevivência das universidades e a ameaça de o Enem não ser realizado este ano, o governo de Jair Bolsonaro agora ataca a educação por outra aresta. Quem não fez a prova anterior, no início do ano, do Enem, por conta dos efeitos da pandemia, não vai ter isenção na taxa de inscrição para o próximo exame, se houver. As regras de isenção para o Enem não foram revistas pelo Ministério da Educação, continuam as mesmas e não incluem exceções para a realidade imposta pela pandemia, realidade de isolamento social recomendado pelas autoridades de saúde do mundo todo. Essa medida de não retirar ou não isentar as pessoas que não foram ao exame por causa da Covid-19 vai prejudicar milhares de estudantes. São aqueles que fazem parte das estatísticas de um Enem atípico que registrou a maior taxa de abstenção da história do exame. No último exame, ao todo,
foram 55,3% dos inscritos, cerca de 5.700.000 estudantes que não compareceram por medo de exposição aos riscos de contaminação ao coronavírus. Em janeiro deste ano, vale lembrar, quando foi realizado o exame, o Brasil mergulhava profundamente na segunda onda da pandemia, com cepas mais agressivas e letais, atacando todo o país, como a de Manaus, que por negligência do governo provocou várias mortes por sufocamento, pacientes que não tiveram acesso ao oxigênio. As cenas vistas diariamente naquele tempo de pessoas morrendo e o número de contaminação aumentando assustaram e muito os estudantes. Muitos deles temeram pela própria vida. Mas essa justificativa, pela falta de sensibilidade do governo, não vai valer. As regras não prevêem isenção da taxa para a ausência do isolamento social. A isenção, portanto, ignora a realidade de milhares desses estudantes que decidiram se resguardar para preservar a própria vida e a vida de familiares. E ignora ainda a realidade econômica do país, de desemprego, 14,4%, queda na renda de trabalhadores, e impõe uma taxa de R$ 85. É um dinheiro que faz falta ou vai fazer falta no orçamento, ou então simplesmente o estudante não tem para pagar. O ex-ministro da Educação do governo Dilma Rousseff, Renato Janine Ribeiro, explica que a isenção da taxa tem justamente o caráter de permitir que estudantes mais pobres participem. Vamos ouvir Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação. A isenção da taxa do Enem é uma medida que visa permitir que os alunos mais pobres participem dele, favorecendo assim a inclusão social. Alguns anos atrás, notou-se que havia um número significativo de inscritos que não comparecia e por isso foi decidido suspender a isenção para o ano seguinte, neste caso. Contudo, no ano atual, estamos numa situação crítica, uma situação absolutamente diferenciada. A pandemia tornou muito perigoso qualquer tipo de aglomeração. Então, em função disto, nós não podemos aplicar uma regra que vale num outro contexto, mas que nunca foi pensada para um contexto de ameaça à vida das pessoas. Por isso, eu acho errado o governo suspender a isenção da taxa para quem não compareceu na última prova, quer dizer, no último exame. Penso que deve ser revista essa medida porque houve razões boas, preservação da própria vida, o medo de morrer, que levaram as pessoas a não comparecer. Lembrando que, em princípio, as normas legais permitem exceções quando há motivos de força maior. E o risco de morte é um motivo de força maior. O Jornal da CUT ouviu também o Iago Montalvão, que é presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, sobre essa não isenção, sobre a medida de não isentar os estudantes que não compareceram ao exame, ao Enem, neste ano. Bom, o que o governo Bolsonaro vem fazendo na educação é uma verdadeira destruição, uma destruição cada vez mais profunda e que atinge as universidades, as escolas e que vem atingindo muito fortemente também o Enem, que é esse processo seletivo, que foi um avanço em relação aos antigos vestibulares, no sentido de melhorar a ampliação do ingresso dos estudantes, principalmente mais populares, negros e negras, indígenas da periferia, nas universidades. Então, todo ano do governo Bolsonaro, o Enem está cheio de problemas, parece mesmo um projeto de desmonte dessas políticas, É um retrocesso, não há política pública nenhuma nesse Ministério da Educação. Então, esse desmonte do MEC, do MEC e do Enem, vai se dando de várias formas, inclusive nessa questão da isenção, que é você tentar dificultar cada vez mais o acesso dos estudantes pobres a esse acesso, Nós vamos batalhar para que isso seja revertido, Não tem nenhum sentido o estudante que não foi fazer a prova por conta de uma pandemia, que foi a prova que teve a maior evasão da história, mais de 50%, Nesse momento em que ele vai precisar mais ainda dessa isenção, ele não poder receber. Então, é projeto de destruição. Nós vamos lutar, inclusive, no dia 29 de maio, em defesa da educação, contra esses cortes que também prejudicam o Enem, as universidades. Vamos estar na luta. Iago Montalvão, presidente da UNE, falando sobre a não isenção do Enem deste ano para pessoas que faltaram na prova deste ano por medo da pandemia, por medo de contraírem Covid-19. Os mais impactados pela falta de sensibilidade do governo federal são os estudantes que historicamente foram excluídos do acesso ao ensino superior de qualidade.
até que fossem criados programas durante os governos de Lula e Dilma. A reformulação do Enem em 2009 passou a garantir vagas nas universidades com a nota do exame. O SISU tornou possível o acesso pelo Enem às universidades federais e estaduais. O ProUni foi criado para a concessão de bolsas de estudos a partir das notas do Enem. Ampliação de investimentos na educação também durante o período dos governos Lula e Dilma permitiu que milhões de brasileiros fossem beneficiados e tivessem acesso ao ensino superior. Enfim, são esses estudantes que chegaram à universidade durante aquele período que vão ser justamente os impactados, dessa vez, e vão perder o sonho ou não terão a oportunidade de alcançar a universidade, de ter acesso à universidade por causa do governo Bolsonaro. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse também o portal da CUT, cut.org.br, para mais notícias. As redes sociais da CUT também. Curta, compartilhe. CUT Brasil no Facebook, no Instagram e no Twitter. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.